Você está aonde você merece estar. Se a sua vida não está como você gostaria e você não faz nada a respeito, a sua vida está exatamente como você merece que ela esteja. E hoje eu quero compartilhar com vocês a frase que revolucionou a minha história. Quem é que gosta de revolução? Eu gosto de muitas revoluções na minha vida e essa revolução começou há muito tempo atrás. Eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu vim de uma família muito pobre, morei em uma comunidade no interior de Dourados, Mato Grosso do Sul. E lá eu não tinha uma perspectiva de crescimento, de futuro. Quando eu olhava ao meu redor, o ambiente não mostrava para mim a realidade que eu gostaria de enxergar. E eu não conseguia entender por que algumas pessoas chegavam ao sucesso e outras tinham aquela realidade tão dura. Então eu cresci, comecei vendendo geladinho aos 8 anos de idade. Então eu comecei a empreender muito jovem. Não sei se aqui tem alguém que começou a empreender tão cedo como eu. Eu comecei vendendo geladinho de porta em porta para levar o sustento para minha casa com 8 anos de idade. Mas eu não imaginava que vendas faria parte da minha história. E aí, durante um certo momento da minha vida, cresci, me tornei administradora de empresas, e então fui administrar fazenda exportadora de soja na cidade de Sinop, Mato Grosso. E passou um tempo e eu falei, poxa, eu precisava empreender em alguma coisa, então eu comecei a vender de porta em porta um produto de cosmético. E ali eu me deparei com muitas coisas que muitos empreendedores se deparam. Eu me deparei com medo, insegurança, procrastinação, timidez e tudo aquilo que leva você a se sabotar. Ou seja, eu não entendia por que eu me sabotava tanto, eu não entendia por que a minha realidade não conseguia progredir, mesmo quando eu trabalhava 18 horas, 16 horas por dia, intensamente, procurando cliente, tentando vender o meu produto, vendendo conforme dava, mas a minha mentalidade era totalmente escassa. Por que isso acontece? Na nossa história a gente não consegue entender e muitas vezes a maioria das pessoas não percebem que o que limita a nossa vida é a nossa mentalidade. Então, um belo dia, eu já estava nessa empresa e estava indo para um evento, um treinamento, e eu rodei 700 quilômetros com muita dificuldade, porque eu acreditei que naquele evento, a 700 quilômetros da onde eu estava, teria ali uma solução. Eu enchi o carro de produtos de cosméticos e fui vendendo no caminho, porque eu não tinha dinheiro para poder abastecer o carro para ir para aquele treinamento. E eu lembro como hoje, que quando eu cheguei lá, nas primeiras horas do treinamento, eu escutei essa frase. E essa frase impactou profundamente a minha vida. Essa frase era, você está aonde você merece estar. Naquele momento eu senti tantas coisas e eu falei, não, isso não é verdade, isso não é para mim, isso não é possível. Como assim eu estou onde eu mereço estar? Eu rodei muitos quilômetros para estar aqui, eu sei o sacrifício que está sendo a minha vida, como eu estou onde eu mereço estar? E aquilo não fazia sentido para mim. Por quê? Porque nós não fomos treinados para ter sucesso. Nós não fomos treinados e projetados e programados a nossa mentalidade para ter alta performance. Nós não fomos projetados e treinados para poder ter sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso na nossa vida. A grande verdade é que a gente acaba vivendo um looping de repetição e a maioria das vezes a gente não para entender o que está acontecendo, porque a vida vai sendo vivida conforme ela vem. E assim era comigo também. Quando eu voltei daquele evento, naquele dia eu não aprendi mais nada. Eu lembro que eu cheguei em casa, estava trabalhando e eu me peguei novamente contando moeda para pagar um boleto bancário. Como empreendedora, aquilo era símbolo de um fracasso, porque a minha produtividade estava muito baixa e estava faltando sempre aquela dificuldade financeira. E eu lembro que eu abri uma gaveta para procurar umas moedas para pagar um boleto bancário e veio na minha mente essa frase novamente, você está aonde você merece estar. Naquele momento, eu tomei uma decisão de revolucionar a minha história. Eu lembro como hoje, que foi como um download que veio do céu, me posicionei, eu me levantei, fui para frente do espelho e eu, naquele momento, falei comigo de forma muito direta e muito profunda. Grace, a partir de hoje, eu não aceito mais ver você contando moedas. E eu vou contar para vocês que foi uma trajetória muito intensa, uma trajetória de muitos anos de dedicação, de busca, de entrega, mas eu entendi, depois daquele dia, que a grande virada de chave não deveria acontecer só na mentalidade, só na habilidade, mas também na mentalidade. Eu comecei a perceber que aquela Grace do antes era uma Grace completamente negativa. Era uma Grace que o tempo todo falava, isso não dá certo, as coisas não acontecem, isso não é pra mim, é muito difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar no mesmo ritmo que eu. As palavras que saíam da minha boca eram palavras destrutivas. Não tinha comigo palavras que pudessem me trazer um senso de vitória. Por quê? Porque eu havia sido treinada daquele jeito. A vida me treinou para ser uma vítima e não para ser uma protagonista.
assim como muitos de vocês. E eu lembro que naquele momento, quando eu decidi ter essa revolução, eu comecei a modelar pessoas, eu comecei a olhar para outras pessoas que tinham alcançado sucesso e aprender por que que algumas pessoas tinham um sucesso tão almejado, por que que algumas pessoas revolucionavam a sua história. E eu entendi que era por conta da autorresponsabilidade. Ou seja, tem muitas coisas na sua vida que você deixa de viver porque você está terceirizando a responsabilidade que é sua. Durante muitas vezes eu achava que era o momento financeiro que eu estava vivendo era por conta da crise, era por conta das pessoas, era por conta dos clientes, era por conta do time que não estava na mesma velocidade que precisava. E quando eu entendi que eu estava tendo a vida que eu merecia, foi onde eu decidi mudar o meu posicionamento. Então, eu ouvi essa frase que falava assim: se a sua vida não está como você gostaria e você não faz nada a respeito, a sua vida está exatamente como você merece que ela esteja. E essa frase me impactou muito, junto com aquela outra. Sabe por quê? Porque a grande verdade é que nós temos aquilo que nós merecemos. A vida é uma semeadura. Tudo aquilo que você semeia de palavra se torna a gênese da sua vida. Toda palavra lançada no seu ambiente, ela é gênesis da sua vida. Ou seja, você cria todo o tempo o ambiente, a frequência, aquilo que você quer. Quando eu entendi o jogo, e naquela época eu não tinha muito conhecimento aprofundado, mas eu comecei a perceber a diferença no meu posicionamento, e o resultado veio na sequência. E eu comecei a entender que eu precisava ter responsabilidade, e essa responsabilidade era a responsabilidade com a Grace, com o sucesso que eu tanto desejava. E eu entendi que na nossa vida a gente começa e a gente faz um monte de plano. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui assistindo hoje, quando começaram esse ano, fizeram um monte de meta, um monte de regras, uma lista de coisas que vocês iam conquistar nesse ano. E aí, estamos já em mais da metade do ano. Como é que está essa lista? Como é que está a tua história? Como é que está tudo aquilo que você planejou que você ia executar? Por que não executou ainda? Porque você não colocou isso como prioridade, porque você não desejou, porque você não quis. Sabe aquela dieta que você fala que vai começar toda segunda-feira e até hoje você está procrastinando? Sabe aquela caminhada que você fala que você vai fazer toda segunda-feira, aquela atividade física que você comenta que vai fazer e você não faz? Sabe por quê? Porque existe dentro de você um bloqueio emocional. As crenças limitantes, elas impedem você e te ajudam na autossabotagem. Elas não impulsionam você a ir para um próximo nível. Então, quando a gente pega esse slide, a gente observa que as pessoas, elas começam o ano e quando elas chegam num determinado patamar, existe uma barreira limitante. O que é isso? São as crenças limitantes que estão direcionando a tua vida. Ou seja, por isso que você tem a timidez, a procrastinação, o medo, a passividade, o medo de se arriscar, o medo de se lançar, o medo de se jogar para algo novo, para empreender ou para crescer na tua carreira. E aí eu comecei a entender que existia uma linha, um limite ali, que tinha sido colocado na minha mente, na minha mentalidade, e ela não foi colocada na fase adulta, ela foi colocada na minha vida e na sua vida, talvez até na barriga da sua mãe. A gente não consegue entender a maioria das pessoas não consegue entender que toda a programação que você vive é a programação que você de alguma maneira viu, escutou ou falou. Nós somos programados para muitas coisas que a gente vive hoje. Por isso é importante você entender que o seu subconsciente, ele determina 95% da sua história e 5% é o seu consciente. Então muitas pessoas não param para entender que aqueles hábitos, aqueles vícios emocionais, tudo aquilo que está lá dentro do seu subconsciente, como os traumas, como as memórias passadas que de alguma forma ficaram ali enraizadas, são elas que estão determinando a sua frequência, são elas que estão determinando as suas escolhas, são elas que estão determinando as suas ações. Encontrei essa passagem bíblica há um tempo atrás que me trouxe um pouco sobre renovação da mentalidade, que fala o seguinte: não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. A Bíblia fala de renovação da mentalidade, porque quando nós queremos ter um resultado diferente, você precisa entender que a mente, ela direciona 80% do seu resultado. 20% é a habilidade e conhecimento. Então, o conhecimento que você tem, você desenvolve com a habilidade técnica, fazendo na prática, e você vai aumentando a tua habilidade naquilo que você faz.